Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula agora sobre recursos hídricos. Então, aqui, lembrando, né? Aproveitar aqui, lembrar uma conversa lá do início do ano. Geografia acabou, né? Não tem essa de geografia do Brasil, geografia geral. E ó, tá vendo? Essa aula aqui acabou, né? Passando aí para minha frente, na frente de geografia geral, né? Claro que, óbvio, vocês vão ter uma abordagem desse tema também lá, nas aulas, de Brasil, né? Mas lá vai ser feita a abordagem a partir da geração de energia, né? Energia elétrica. Beleza? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui, ó, águas brasileiras. O Brasil concentra 12% de toda a água doce do mundo, né? O equivalente a, bom, 53, metade da água do nosso do continente está nas mãos do Brasil, né? Então aqui você tem, né, algumas informações aí para ter uma noção, né? Por exemplo, ó, você tem a Ásia em segundo lugar, né? Mas já cai para 32%, né? E assim por diante. Tem a África com 9%. Né? A região central da África tem muita água, né? Mas você pega a metade, por exemplo, a metade norte, basicamente é o deserto, é o Saara, né? Tem lá o deserto do Kalahari, lá no sul, né? Então, de fato, o nosso continente é o continente, aí numa melhor situação, né? E o Brasil fica com 12% da água doce do mundo. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que tem, primeiro, uma característica natural, né? Essa água não está distribuída igualmente pelo território, nem poderia estar, né? E exigir demais, né? E você tem lugares com muita água, como a bacia amazônica, né? E lugares como o nosso semiárido, onde só tem um rio perene. Lembrando que rio perene é aquele rio que tem água o ano inteiro, um rio permanente. Os afluentes, né, do São Francisco, eles são intermitentes, eles são temporários, eles passam uma parte do ano sem água, secam completamente. E a outra questão que é bem grave para a gente é aqui, né? É o saneamento básico, né? Nós temos muita água, muitos rios por aí, mas infelizmente muitos desses rios são verdadeiros esgotos a céu aberto, né? E isso traz assim, muita complicação para a gente. Estamos vendo aí agora, né, infelizmente, em meio a essa pandemia, e o que está acontecendo? Nós estamos vendo que nas regiões mais pobres a mortalidade é bem maior. Por quê? Porque quando o doente, né, quando o cara é acometido aí pela doença, se ele tem uma saúde precária, a chance de um agravamento é muito maior. É como falar que não, o Japão não teve um confinamento tão rigoroso como a Itália, como a França, e deu bons resultados. Bom, primeiro que você já tem a população asiática, né, mas sobretudo a japonesa, a sul-coreana, com o hábito de usar a máscara. Lembrando que a função da máscara é proteger o outro, né? Lá, esse é o conceito. Eu uso a máscara porque eu não quero contaminar ninguém, né? E também a qualidade de vida que as pessoas têm. Então, óbvio que numa situação dessa, né, você tem uma condição de superar aí um vírus, né? Tem remédio para vírus? Não tem, não é? Então não é o organismo que se fortalece e elimina, tá? Mas como? Né, se o organismo do cara é debilitado, se temos metade da população, estou sendo generoso, metade da população não tem um saneamento básico completo, né? Então, óbvio que nessas regiões estamos verificando aí uma mortalidade bem maior. É a pura realidade nossa aqui. Bom, quando olhamos para as nossas bacias hidrográficas, vamos lembrar, né, de uma aula recente. Uma bacia é um conjunto formado por um rio principal, escolhi aqui o São Francisco, ó, o Velho Chico, né? Então você tem um rio principal e você tem os seus afluentes, não é isso? E, pergunta da Unicamp, não é? Defina a bacia hidrográfica. Um conjunto formado por um rio principal, seus afluentes, bem como o seu entorno, que é delimitado pelos divisores de águas. Bom, então eu escolhi aqui mostrar a bacia do São Francisco. E temos outras bacias hidrográficas. Sinceramente, né, aqui nós estamos num patamar da chamado macrobacia, né? Olha o tamanho dessa bacia. A bacia amazônica é metade do Brasil. Lembra que eu comentei lá na outra aula. Esse mesmo conceito de bacia se aplica a uma microbacia. Então eu posso falar, por exemplo, da bacia do Ribeirão dos Meninos, aqui da região do ABC,
como podemos falar da bacia, microbacia do rio Buçocaba, aí cortando o centro de Osasco, certo? Bom, então, pensando nesse conceito de macrobacias, são essas as nossas bacias hidrográficas. Mas, sinceramente, eu achei esse mapa um tanto confuso, por isso que eu coloquei um outro. Bom, então temos esse mapa. Eu acho um mapa mais, né, tá mais clean aqui, tá mais fácil de entender, né? E eu sei que depois, lá na frente de Brasil, vocês vão ver, né, isso aqui, né? Então, vamos lá, vamos abordar um pouco o assunto sem avançar, né, tanto lá na outra frente, não é? Então, ó, pensando no vestibular, bacia amazônica aparece bastante, ainda mais agora, né, com esses registros, né, através de imagem de satélite, não é achismo, é o INPE, o respeitado INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, registrando o desmatamento recorde da Amazônia. E óbvio que o desmatamento interfere, né, óbvio, no contexto aí da bacia. Por quê? Porque a vegetação é uma espécie de filtro. Quando a água corre em direção ao rio, né, ela é filtrada pela vegetação. Não só a vegetação da margem, né, a chamada mata ciliar, mas a vegetação como um todo. Se você retira a vegetação, aumenta a erosão. Aí a chuva, o escoamento superficial, vai levar o quê? Esse material todo para dentro do rio. É o assoreamento. Esse material, uma hora, se deposita, matando a vida que existe no leito. Mas mesmo antes de se depositar, esse material está em suspensão, a água está barrenta e aí já não passa luz. Se não tem luz, o fitoplâncton desaparece, as macroalgas, né, elas também desaparecem, a vida desaparece no rio. Não é? Então é algo muito, muito preocupante, claro. Hoje a gente está vendo aqui, ó, o Mato Grosso batendo todos os recordes na produção de milho e de soja. Né? Agora, inclusive no meio do ano, começa o plantio da soja. Né? E você tem o uso de um herbicida muito poderoso, que é o tal do glifosato. Quando é milho, além do herbicida, ainda tem os pesticidas. Isso tudo vai para dentro do rio. Lógico que é muito preocupante. Ou para o Amazonas, ou aqui, ó, né, para essa bacia. Qual é essa bacia aqui, ó? Essa é a bacia vamos olhar aqui na legenda, bacia do Paraguai. Onde está o Rio Paraguai? O Rio Paraguai está aqui, ó. É a divisa, inicialmente com a Bolívia e depois vai para o próprio Paraguai. Né? Então, desse lado, mudando a cor aqui, ó, desse lado, margem o quê? Tem que seguir as águas, né? Então ele corre para cá, ó. Então, na margem esquerda é o Brasil, é o nosso Pantanal. A margem direita é o Pantanal boliviano e paraguaio, que eles chamam de Chaco. Chaco é o Pantanal, né? Lá para eles, tão bonito quanto o nosso, com uma biodiversidade tão grande quanto, né, o nosso Pantanal. Agora eu posso imaginar que esses insumos químicos estão contaminando aqui também. Né? Que mais? Aqui a bacia do Tocantins, né, do Tocantins e do Araguaia. Né? Tem livro que coloca junto com a bacia amazônica, está errado. Bacia amazônica é uma coisa, Tocantins e Araguaia é outra. Né? Aqui, ó, é a foz do Amazonas. Tá? E do lado tem a foz do quê? A foz do Tocantins, após a junção dele lá com o Araguaia. Né? Então é uma outra bacia. Bom, que mais? A nossa bacia aqui, ó, a bacia do Paraná. Né? A bacia do Paraná é essa aqui, ó. Né? E faz a divisa com o Paraguai também, onde está a gigantesca Itaipu. E temos aqui os principais afluentes, como o Tietê, bem no meio do estado, né? Nosso estado, São Paulo. Aqui o Rio Grande, que é a divisa de São Paulo com Minas. O Rio Paranapanema, que é a divisa de São Paulo com o Paraná. Então esses são os três principais afluentes. E aí é a bacia do Paraná, que junta depois com o Paraguai e junta com esse aqui, ó. Qual que é essa bacia aqui, nesse tom de azul? Aqui, ó, o Uruguai. Então, a junção dessas três bacias, bacia do Paraguai, bacia do Paraná e bacia do Uruguai, formam uma bacia gigantesca, que é a bacia do Prata. Tudo isso aqui vai até Buenos Aires. Tá? Por isso que os argentinos não queriam o represamento de Itaipu. Por quê? Porque
porque o volume d'água represado é tão grande que falta água para o lado deles. E eventualmente, se você romper essa barragem, tá, você alaga a parte norte da Argentina, que é uma grande planície. Então, uma questão de segurança, né? Esse represamento para eles é preocupante, né? Lembrando que é uma obra dos anos 70, né? Uma época que a relação Brasil-Argentina não era boa. Voltou a não ser boa, infelizmente. Né? Mas está aqui. E aqui a Bacia do São Francisco, também algo que aparece bastante no vestibular. Principais bacias. Né? Daqui a captação da água, que eu vou falar daqui a pouco, para a transposição do São Francisco. Bom, então esse mapa eu acho que ele traduz aí de uma forma mais simples, né, a realidade das nossas bacias. A realidade não, né, o mapeamento das nossas bacias. Opa, não tem escala. Se não tem escala, não vamos chamar de mapa. Temos o nosso mapa, traz aqui a bacia do Rio Amazonas, é a maior bacia hidrográfica do mundo, 4,5 por aí, né, milhões de quilômetros quadrados. Mas não é uma bacia exclusivamente do Brasil. Né? Nós temos aqui um trecho pequenininho, né? Mas da Venezuela, na divisa com a Colômbia. Por quê? Porque aqui é uma região planáutica, né? Então aqui os rios já correm para o outro lado. Agora aqui para a Colômbia já não tem esse planalto. Então daqui você já tem grandes afluentes da Colômbia, do Peru. O rio Amazonas, ele nasce inclusive no Peru. É que a denominação Rio Amazonas a gente usa de Manaus em diante, né? Mas o rio em si nasce lá, Rio Urubamba, nas proximidades de Machu Picchu. Né? Quem já fez esse passeio, ou um dia, né? Quando o Peru deixar... Aqui não, aqui já é Bolívia, já, né? Para cá, sim, né? Mais para esse trecho aqui. Então, um dia, quando o Peru deixar a gente entrar, né? Porque hoje, vamos lembrar, ninguém deixa a gente entrar. E passando essa desgraceira toda, as preocupações do vestibular, quando forem viajar, quem tem o plano de visitar o Peru, que é um país maravilhoso, um povo muito legal. Quando você sai de Cusco e vai para Machu Picchu, você passa sobre esse rio Urubamba, que é a nascente, aí, o primeiro rio que depois vai receber outros afluentes para formar o rio Amazonas. Né? E esse mapeamento não é tão antigo assim. Talvez tenha aí 10 anos ou um pouco mais, esse último mapeamento mostrando que o Amazonas de fato nasce lá no Peru. E assim ele passou a ser o quê? O maior rio do mundo. Né? Porque antes nós tínhamos o título de rio com o maior volume d'água. Mas o maior rio era o rio Nilo, na África. E agora com esse mapeamento foi constatado que o rio Amazonas ele nasce mais para trás do que imaginávamos, então ele se tornou o maior em todo sentido. Em volume d'água, já era, e o maior também em extensão. Né? Agora, uma coisa que preocupa, mas também não vou avançar porque eu sei que a Geografia do Brasil vai trabalhar com isso, é que o último mapeamento, né, da nossa geomorfologia é aquela área da geografia que estuda os altos e baixos do relevo, a forma do relevo. Né? E então, o último mapeamento, publicado lá nos anos 90, mostrou que boa parte dos afluentes do rio Amazonas, como o Tapajós, o Xingu, né, o Madeira, o Negro, a maior parte desses afluentes, desses principais, né, afluentes, o Madeira era aqui, assim, né, aqui partindo aqui, perdão, deixa eu olhar aqui direitinho, de Rondônia para o Acre. Então aqui assim, Madeira. Né? Então, você tem os principais afluentes, na sequência, ninguém vai decorar isso, né? Mas na sequência seria assim, ó, deixa eu mudar a cor. Tá? Aqui, o Xingu, depois vem o Tapajós, depois vem o Madeira. Né? Esses três afluentes, eles não cortam uma vasta planície, como nós tínhamos no mapeamento mais antigo. Esse trecho, que nós achávamos que era de planície, esse trecho aqui, né? E claro, a margem, a outra margem, qualquer outra lá, a margem esquerda também, né? Esses rios são rios que cortam depressões e não planícies.
E uma depressão, ela está entre um planalto e uma planície. Ela não é tão baixa quanto uma planície, mas ela não é tão alta para ser um planalto, né? Mas o que importa é que existe um desnível. Se existe um desnível, é possível represar, é possível gerar energia. Então, o atual governo, né, mas eu não vou falar do atual simplesmente porque os anteriores já tinham esse plano. Assim que descobriram, vou falar que o Ministério de Minas e Energia tem esse plano, né? E mesmo que mude o presidente, mude o ministro, existe um corpo técnico, né? Que é quem elabora esses projetos. E esse corpo técnico são funcionários de carreira e eles não mudam, né? E eles têm planos para grandes represamentos aqui. Isso deixa qualquer ambientalista, óbvio, apavorado. Então, por exemplo, no Rio Madeira, tivemos a construção de 2 grandes represamentos lá em Rondônia, no governo Lula, Giral e Santo Antônio. No governo da Dilma, veio o quê? No Rio Xingu, a represa de Belo Monte. E agora o projeto do complexo hidrelétrico do Tapajós. Outro grande represamento, né? Então chama atenção, claro, né? Chama atenção também pela importância do rio, biodiversidade, clima, tudo mais, e o principal meio de transporte na região, né? Claro, isso é óbvio. Aqui um mapa só um pouco mais simplificado, né? Podia ter, inclusive, falado a partir desse, ó. É nessa curvinha aqui, ó, que está o represamento do Rio Xingu, a represa de Belo Monte. É aqui, ó, no Rio Tapajós, que os caras têm um projeto de um represamento monstruoso. Xingu vai parecer, no Rio Xingu, né? Belo Monte vai parecer uma poça d'água. E o Rio Madeira. Aqui as 2 represas já do governo Lula, né? Bom, construir aqui é mais fácil, né? Porque você manda essa energia para cá, ó. Construir já na margem esquerda complica. Essa energia vai para onde? Roraima. A população de Roraima é a população de Osasco, talvez? Ou um pouquinho mais. Se for um pouco, é pouco, não é o dobro, né? Aqui uma imagem, né, da bacia amazônica. É raro no Brasil você ver, né, um lugar assim, ó. Dá para ter uma noção aqui, ó, de como você tem uma mínima variação altimétrica. É bem diferente do que nós temos aqui. O relevo que nós temos aqui, nós moramos num planalto, né? A região metropolitana é parte de um planalto. A característica de um planalto é isso que nós temos aqui, esses constantes altos e baixos, subidas e descidas que você não encontra numa planície, né? É que aqui mais próximo da gente, a única planície é a planície litorânea, mas ela é muito estreitinha, né? Então o que dá para imaginar é no litoral sul, né? É a planície litorânea que eu me refiro. Ela é um pouquinho mais extensa, né? Então dá para imaginar, aí, ó, vai pedalando de Santos para Praia Grande, para Mongaguá, e continua até Peruíbe, aí acabou, né? Mas se você pensa em avançar para o interior, ela já é muito estreita. Se você está na areia, de costas para o mar, você já vê a subida da Serra do Mar, né? Então é uma planície muito estreitinha. Você não tem essa imensidão que você tem aqui, ou teria no Pantanal também, é óbvio, né? E aqui um lugar chamado Alter do Chão, no Rio Tapajós, e as praias de Alter do Chão foram consideradas as praias mais bonitas do mundo. Praias de rio, não vamos confundir, tá? Melhor época para visitar, eu sinceramente não conheço. Conheço um pouquinho o Pará, mas não fui para Alter do Chão. Fica distante do trecho que eu visitei, né? Mas a melhor época para visitar seria lá para o final do ano, dezembro, seria uma época boa. Por quê? Porque chove muito até julho, até o meio do ano. Aí começa a estação seca. E quando o rio Tapajós começa a baixar, né, a ilha aparece, né? Ó, dá para imaginar, eu não sei a época da foto, mas dá para imaginar que se o rio abaixar, tá vendo, ó, o contorno aqui, ó, a ilha vai aumentar, né? Agora, se você for no meio do ano é o fim da estação chuvosa, tá? Aí isso aqui fica um cordãozinho só, onde estão essas árvores de maior porte. Então, a melhor das épocas é já para o final do ano. E o medo que esses grandes represamentos possam colocar tudo isso em risco.
Há uma visitação, assim, é mais um turismo local, é o povo de Belém, é o povo de Santarém, né, que fica mais próximo a Santarém, e estrangeiros. A presença de, por exemplo, paulistas, cariocas, é uma presença mínima. Infelizmente, né, parece que a gente tem isso, né? Viagem tem que ser para o exterior, aquele glamour. Onde você foi? Ah, para fora, oba, né? Muitas vezes é só para passar no free shop. Mas tá valendo, né? Quem sabe um dia a gente descobre aí essas belezas. Alguns dizem que é o Caribe brasileiro, tá? Bom, mas vamos lá. Alter do Chão é onde tem um aquífero, né? O aquífero de Alter do Chão, que hoje a gente sabe que é muito maior que o município de Alter do Chão. Por isso estão chamando de aquífero amazônico. Eu coloquei esse climograma de Manaus, mas poderia ser de Santarém, é muito próximo, é uma fonte segura, é o INPE, para mostrar o que acabamos de ver lá das praias de Alter do Chão. Então as barras, vocês sabem, né, que representam a chuva. Então, tá vendo, ó, até junho é um volume considerável de chuva, né? Já tem uma queda aqui, mas é um volume ainda considerável. Aí, ó, julho menos, agosto menos ainda. Aí começa a dar uma subidinha aqui, né, novembro e tal, mas ainda não consegue repor. É um volume de chuva que não consegue repor tudo isso aqui, né? Então as águas estão baixando. Se você deixar para visitar em janeiro, aí as águas já estão começando a subir, né? Aí a praia, como vimos na imagem anterior, a praia lá vai, aquela península, né, vai começar a ficar mais estreitinha, né? Mas é uma época boa ainda, dezembro, janeiro, é legal. Agora, também eu coloquei esse gráfico porque nós tivemos um ministro interino, né, da Saúde falando que agora a Amazônia entra no inverno, né? Perdão, nós entramos no inverno, a Amazônia entra no verão, porque a Amazônia segue, né, os climas do hemisfério norte. E aí aquele monte de meme, né, do pessoal fazendo boneco de neve em Manaus, né, sei lá, pelo Ceará e tudo mais. Então, ele se enrolou todo, mas em parte o que ele disse não está errado não. Por quê? Porque pensa bem, você mora grudado na linha do Equador, né? Então, se eu estou desse lado, do hemisfério sul, dia 20 agora vai começar o inverno. Você que mora do outro lado da rua, né, para você vai começar o verão. Então não faz muito sentido seguir o que está no papel. É mais o que? Da percepção. E olha a curva, o vermelho, que é a temperatura. O que acontece aqui a partir do meio do ano? A temperatura sobe. Por que sobe? Porque chove menos. Se chove menos, o céu está mais aberto, tem mais sol. O sol vai atingir a superfície e lógico, não é assim? O sol atinge a superfície e a superfície converte essa energia em calor. É a superfície que dissipa o calor. Então, quanto menor a concentração de nuvens, pelo menor volume de chuva, maior a temperatura, né? Mas ele se enrolou todo, do jeito que ele mostrou, parece que Norte e Nordeste estão seguindo lá os climas europeus. Um horror. Mas para a população local, lá no meio da Amazônia, tem isso. Chamar o primeiro semestre de inverno, porque de fato é mais frio. E o segundo semestre de verão, porque ó, o gráfico é mais quente. Tá? Mas não estou aqui para defender o cara. A bacia do Prata, que é formado por as três bacias, como eu citei lá no comecinho. Então aqui, ó, a bacia do rio Paraguai, que do nosso lado é o Pantanal, do lado dos vizinhos é o Chaco, né? A bacia do Paraná, né, que tem o rio Paraná, obviamente, como o rio principal, e que tem o Tietê, o nosso Tietê aqui da região metropolitana, como um dos principais afluentes. E a importância dessa bacia é pelo seu potencial, a bacia do Paraná, né? Pelo seu potencial hidrelétrico. E é aqui que vocês vão ver depois que está o maior potencial instalado. Lá na Amazônia é o maior potencial disponível. Aqui é instalado, significa as hidrelétricas já estão funcionando. E essa menorzinha aqui, que é a do Uruguai. Então a junção dessas três forma a bacia do Prata ou Platina. Tá? Aqui a Foz, ó, né? Lá em Buenos Aires. Tá bom? A bacia do São Francisco, do Velho Chico, que aparece bastante aí no vestibular. Ele colocou aqui de uma forma um pouquinho mais detalhada do que eu comentei. Ele chama aqui de alto curso
a nascente, lá no sul de Minas, né, na Serra da Canastra. Aqui o médio curso, semiárido. E aqui, ó, ele fala em submédio, né? Médio e submédio. E depois o baixo curso. Tá? Mas aí vai do tamanho do rio, né? Se eu tenho um rio pequenininho, eu vou falar em alto e baixo. Se eu tenho um rio gigantesco, eu posso fazer essas subdivisões, tá bom? E o que chama atenção, óbvio, é a importância dessas águas para a população, para a economia do semiárido. Tá? Essa aqui é a maior das represas, né? A represa de Sobradinho, que fica na divisa aqui da Bahia com Pernambuco. Tá? E aqui você tem uma captação enorme de água para a nossa fruticultura. Esse trecho aqui do São Francisco, deixa eu mudar a cor aqui, esse trecho aqui, o Vale do São Francisco, esse pedaço é a fruticultura irrigada mais moderna, de maior produtividade em todo o Brasil. Boa parte dessas uvas que a gente encontra hoje no mercado, né, com esses nomes estranhos, uva sem semente, uva Red Globe, Crimson e não sei lá mais o que, é tudo fruto de irrigação no Vale do São Francisco. Tecnologia que vem geralmente de Israel, vem da Califórnia. O diferencial é que eles desenvolvem, né? A gente aplica, né? Não é a mesma coisa. Não é de tudo ruim, né? Mas o ideal é desenvolver também, tá certo? E né, dessa curvinha aí, que é o norte da Bahia, você tem, né, aqui, ó, você tem a captação das águas para o quê? Para a transposição do São Francisco. Esse projeto é antigo, hein? O Lula prometeu para o seu primeiro mandato, passou para o segundo mandato e nada. A Dilma iria concluir, nada, né? Foi para o segundo mandato, ela nem concluiu o segundo, né? O Michel Temer menos e o atual menos. Mas nós estamos há uns 10 anos falando que está numa fase conclusiva e nada de concluir o diabo da transposição. Então, são dois ramais, né? Então aqui, ó, em direção ao Rio Grande do Norte, tá? Você tem o ramal, né, leste, o eixo leste, em direção ao Ceará, né? Aqui, ó, em direção ao Ceará, você tem o ramal ou eixo norte, né? E uma parte, de fato, é um canal, né, de concreto e tudo mais, e depois é a questão de vencer a diferença do relevo, porque naturalmente esses rios correm para o São Francisco. Então por isso que tem que ser feita a transposição. Tem que fazer a água correr sentido contrário ao normal, né? Então esse trecho é um canal, esse canal tem um bombeamento, e aí depois é lançar essa água nos cursos naturais, que vão em direção à Fortaleza, que vão em direção aí às proximidades de Natal, né? A ideia inicial era resolver o problema da seca urbana, né? E depois ampliaram, porque a seca urbana, em certas situações, é ainda pior que a rural, né? E depois o projeto foi ampliado para também levar a água para as práticas da agropecuária em todo o seu percurso, né? Mas tudo muito complicado. Em paralelo à transposição, o governo se comprometeu a ajudar os municípios de todo o Vale do São Francisco a construir instalações de saneamento. Então, óbvio que a captação dessa água prejudica o rio. Mas vamos imaginar assim, vai prejudicar o rio num sentido, mas vai ser bom num outro. Por quê? Porque nós vamos construir a rede de saneamento básico, então não vamos mais lançar esgoto no rio. Então eu ajudo, né, melhorando a qualidade, em contrapartida eu tiro um pouco da água, né? Mas hoje está tudo perdido. Isso aqui era um projeto do Ministério da Integração Nacional, esse ministério não existe mais. Então hoje faz parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu tenho certeza que ninguém aqui deve ter escutado alguma coisa sobre, né, esse projeto, porque a impressão é que tudo que vem de governos anteriores, o atual não quer saber.
né? Mas a ideia é essa, né? A ideia é, ó, aqui é a curvinha lá do rio, né? Aqui tem o represamento lá de Sobradinho, né? E depois o rio continua, né? Depois de passar lá em Juazeiro Petrolina, Cabrobó e tal, aí começa a captação. Então é entre a represa de Sobradinho e aqui faz parte já do complexo de represas lá de Paulo Afonso. Então você vai captar água, né? Olha lá, o eixo norte, em direção ao Ceará, e o eixo leste. E aí depois segue o curso natural dos rios. Aqui eu deixei só um esqueminha, quem quiser dar um pause aí e olhar, mas a ideia é essa, né? Ó, eu tenho que vencer a altitude. Então, ó, a água do São Francisco vem por aqui, né? Essa é a altitude da água do São Francisco. Essa bomba vai fazer a água chegar nesse patamar aqui. E aí a água vai avançar por alguns quilômetros. Aí vai ter um sistema semelhante a esse, que vai fazer de novo a água subir alguns metros e assim vai sendo feita a transposição. Então tem um custo energético aí a ser considerado, não é? Aqui as duas cidades mais importantes do semiárido, né, do lado baiano, né, e do lado pernambucano, né? Então Juazeiro, baiano, lado baiano e Petrolina, lado pernambucano. E essa ponte aí atravessando a faixa mais larga do rio, né? E lembrando que é Juazeiro, né? Eles costumam falar Juazeiro da Bahia, né? Porque tem um outro Juazeiro que é no Ceará, mas é Juazeiro do Norte. O nome é Juazeiro do Norte, que é a terra de Padre Cícero ou Padim Cícero, como costumam dizer os nordestinos, né? Mas para não ter confusão, é muito comum escutar por aí Juazeiro da Bahia, né? Mas é Juazeiro, os polos da nossa fruticultura, tá? E aqui, só para registrar uma imagem do site, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, esse aqui é um trecho, de concretado, esse é um trecho, né, pavimentado do canal aí da transposição do São Francisco, que também é usado esse nome aqui, né? Oficialmente hoje é esse nome. Hoje não, já vem do governo Lula, projeto de integração do Rio São Francisco. Porque a ideia é integrar a água do São Francisco, da bacia do São Francisco, com a água de outras bacias. Porque ali tem um divisor de águas. Por isso que precisa do bombeamento, para vencer o desnível do relevo. Tá? E aqui temos uma questão horrorosa, que ele quer saber qual é a bacia X. A bacia X, qual é? Então ele diz assim, ó, quase metade dessa bacia está numa situação crítica. Crítica no sentido a demanda pela água e a disponibilidade, oferta e procura pela água. Tá? 44% é crítica, 20% é muito crítica. Então, qual bacia teria uma situação dessa? Será que é a bacia do Paraguai? Pensando em oferta e procura, né? A procura pela água e quanto a natureza disponibiliza. Bom, a bacia do Paraguai é o Pantanal, tem água pra caramba. Bacia amazônica, porra, menos ainda, né? Esquece. Tocantins, Araguaia, essa bacia, né, ela foi muito pouco alterada. Tem um grande represamento no rio Tocantins, que é a represa de Tucuruí, né, para gerar energia. Então não tem essa, né, procura pela água e uma situação crítica. Será então que a bacia Atlântico Nordeste Oriental? Bom, o Atlântico Nordeste Oriental é isso aqui, ó. Ele traz um mapa. Bacia do Uruguai também não é esse o problema, né? Aqui mais da metade numa situação crítica de falta d'água. Não sobra essa aqui. E é isso mesmo. Por isso que existe o projeto da transposição para resolver essa situação, onde metade está no crítico ou muito crítico. Tá? Eu não gostei, eu acho que, né, fica, né, só por eliminação, não é por um conhecimento. Mas, aí. Vamos para a nossa última pergunta. Então, nós temos aqui, ó, o Brasil é um país com grande disponibilidade de recursos hídricos, mas enfrenta o problema de escassez de água potável em alguns lugares. A esse respeito, considere as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Ele quer saber quais estão corretas. As regiões sul e sudeste concentram o maior potencial hídrico.
Ele não especificou qual o potencial, mas com certeza, porque se for de geração de energia, o maior potencial disponível está no norte, né, na bacia amazônica, e o maior potencial instalado aqui no sudeste. O sul não tem nada a ver com isso. E maior contingente populacional do país. Até coloquei aqui, ó, a sequência para vocês. Em primeiro lugar, o sudeste, depois a região com mais habitantes é o nordeste, depois é o sul, depois o norte, por último é o centro-oeste. Tem muita gente que erra essa sequência aqui. O nordeste em segundo lugar é uma posição consolidada, é mais que o dobro, não digo, mas é parecido com o próximo, né, do dobro do sul. Tá? E depois a região norte. E por último o centro-oeste. Boa e soja não gera muito emprego. E essa distribuição aqui já tem mais de 30 anos, hein? Essa sequência. Cuidado. Mas vai ser estudado em Brasil, evidente. Então a primeira com certeza está errada, você já elimina alguma coisa, não é? A região Nordeste possui o menor potencial hídrico do país. É o semiárido, né? Contém o semiárido. E o segundo maior contingente populacional. Ah, aí sim, a 2, beleza. Então, se a 2 está correta, eu posso eliminar a letra C, mas vamos ter que ler a terceira. A impermeabilização do solo urbano e a manutenção dos índices de crescimento populacional nas regiões, nas grandes cidades brasileiras, garantem a disponibilidade de água? Garante? Você está impermeabilizando, o que diminui o volume da água no lençol freático, não infiltra, e a população ainda cresce. Né? Então, claro que isso está errado, letra B de bola. É isso aí, tá bom? Bom, então é isso. Qualquer coisa, vamos lá pelo Facebook bater um papo. Até mais, tchau.